Olá, boa noite. Após decisão da Assembleia Legislativa, deputados Jorge Pisciani e outros 2 parlamentares deixam a cadeia. E agora à noite, desembargadores do Rio mandaram bloquear os bens do presidente da Alerj e dos 2 colegas de partido. Justiça aceita a denúncia contra o ex-prefeito de São Bernardo e presidente estadual do PT, Luiz Marinho, e mais 15 pessoas. O caso envolve suspeita de desvio de recursos do Museu do Trabalhador. O plenário do Supremo vai decidir sobre a suspensão da denúncia contra o chamado quadrilhão do PMDB. A defesa de Temer pediu a suspensão do processo contra Gedel, Cunha e Henrique Alves. E polícia prende o empresário Ronan Maria Pinto, acusado de corrupção na gestão Celso Daniel, em Santo André. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Vamos começar? Dá licença. Ah, olha o coraçãozinho, que bonito. Ih, gente, tem outro. São gêmeos. Quer dizer, não. Tem mais um. São 3 gêmeos. Não. São 4. Peraí, amor, vai onde? Eu sei lá, eu preciso resolver isso, vender alguma coisa, pegar um crédito. Tá se complicando, papai. Faz no app. Epa! No app Bradesco, você pega crédito sem gastar seu 3G. Ih! Desliga isso, doutor. Bradesco, pra frente. Existe uma fonte de energia? Está em toda parte. Ela é abundante e brasileira. Essa fonte de energia sou eu. Movidos pela curiosidade e pelo conhecimento, a gente vai longe. Vamos inventar? Uma jornada pelo conhecimento. Petrobras. Olha aí o segredo da Gabriela Pugliese para ajudar a reduzir a gordura localizada. Agora ficou mais fácil você eliminar de vez aquela barriguinha ou pneuzinho com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para reduzir a gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem nas gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. R$1 bilhão. É quanto a CPI dos grandes devedores da Câmara dos Vereadores de São Paulo já conseguiu recuperar de impostos atrasados. A Câmara economizou ainda R$60 milhões para destinar à saúde, à educação e outras áreas. Os vereadores sabem que a sua participação é fundamental. Por isso, convidam você a participar das audiências públicas ou acompanhar as transmissões ao vivo no portal e nas redes sociais. É a Câmara de São Paulo trabalhando por uma cidade melhor. Nesta sexta, ninguém vai ficar parado com a festa sertaneja. Aqui no nosso palco, a gente vai curtir os grandes sucessos de Eduardo Araújo. Vai, Johnny, vai, Alfredo, quem a nossa gangue não tem medo. E tem ainda toda a animação da dupla Caio César e Diego e do grupo paraguaio Los Castilhos. Festa sertaneja com Padre Alessandro Campos. Nesta sexta, 10h30 da noite. Justiça aceita a denúncia contra o ex-prefeito de São Bernardo do Campo e presidente estadual do PT, Luiz Marinho, e mais 15 pessoas por suspeita de desvio de recursos do Museu do Trabalhador. Com a decisão, o petista se torna réu pela segunda vez. Material de construção abandonado, estruturas enferrujadas e muito mato alto. Um vigia confirma que os trabalhos estão parados. Faz tempo que está parado, não?
Olha, faz um tempinho, desde o ano passado. Para os moradores de São Bernardo do Campo, uma promessa que virou revolta. Isso aqui é um desleixo deles mesmos, dos estados, dos órgãos públicos, que deixa gastando o dinheiro da gente, que fica uma esculambação dessas daí. O Museu do Trabalho e do Trabalhador foi idealizado para contar a história das lutas operárias no ABC Paulista, reduto do ex-presidente Lula, condenado na Lava Jato a 9 anos e meio em primeira instância. A obra deveria ter ficado pronta em 2013 e estava orçada em mais de 21 milhões de reais. A maior parte viria do governo federal, na época comandado por Lula. A outra parte bancada pela Prefeitura de São Bernardo, liderada na época por Luiz Marinho, do PT. Hoje, a Justiça tornou o ex-prefeito réu pela segunda vez por envolvimento em fraudes na obra. O juiz substituto Márcio Martins de Oliveira também acatou a denúncia do Ministério Público Federal contra outras 15 pessoas, incluindo arquitetos, engenheiros e ex-secretários municipais. O grupo é acusado pelos crimes de fraude em licitações e desvio de recursos públicos. Em julho, Marinho já havia se tornado réu por suposto superfaturamento de quase 8 milhões de reais da construção. O Jornal da Gazeta esteve aqui diversas vezes e mostrou o abandono do terreno. Segundo a denúncia, desde o início da concepção da obra já havia sinais de ilegalidade. Todas as etapas, além da construção, como a manutenção do terreno, já estavam direcionadas para um grupo específico de empresários para que fosse burlado o processo de licitação. O MP também pede o ressarcimento de 20 milhões de reais aos cofres públicos aqui da cidade. Agora, a proposta da atual administração, comandada por Orlando Morando, do PSDB, é desistir do museu e construir um espaço de cultura no prédio. Em nota, a assessoria do presidente do PT de São Paulo, Luiz Marinho, nega as acusações, diz que o ex-prefeito tem absoluta convicção da lisura do processo de licitação e obra e do Museu do Trabalho e do Trabalhador. Segundo o jornal Estado de São Paulo, a polícia prendeu hoje o empresário Ronan Maria Pinto, condenado a 14 anos de prisão por envolvimento em esquema de corrupção instalado no setor de transportes públicos de Santo André. O caso aconteceu na gestão do ex-prefeito Celso Daniel, do PT, que foi executado a tiros em janeiro de 2002. Ronan Maria Pinto recebeu ordem de prisão em um hospital de São Paulo, onde chegou para passar por um procedimento cirúrgico. A denúncia foi a primeira da promotoria contra o esquema instalado no governo de Celso Daniel na prefeitura de Santo André. As investigações foram realizadas pelo Grupo de Atuação em Combate ao Crime Organizado, braço do Ministério Público. A promotoria sustenta até hoje que Celso Daniel foi assassinado a mando do PT porque havia decidido dar um fim no esquema de corrupção que teria abastecido o caixa do partido. O PT nega. A defesa do empresário afirma que já recorreu. Além de Ronan Maria Pinto, também foram condenados o ex-vereador de Santo André, Klinger Oliveira Souza, 17 anos de prisão, o empresário Humberto Tarcísio de Castro, a 5 anos, e Luiz Marcondes de Freitas Júnior, a 8 anos de prisão. No dia em que completa 1 ano de prisão, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB, foi alvo de um protesto bem-humorado de servidores públicos. Teve champanhe, fogos de artifício, bolo e música. A festa completa na porta da penitenciária de Benfica, na zona norte do Rio, onde Cabral está preso, foi organizada por cerca de 50 pessoas ligadas a sindicatos de funcionários públicos. Eles comemoram os primeiros 12 meses de prisão do ex-governador Sérgio Cabral. Acusado na Lava Jato de corrupção em ao menos 17 processos na Justiça Federal, Cabral foi condenado até agora em 3. As penas somam mais de 72 anos de prisão. A defesa do ex-governador nega as acusações. Deputados estaduais do Rio desafiam a justiça e decidem soltar o presidente da Alerj, Jorge Pisciani, e outros 2 parlamentares, todos do PMDB. Eles já deixaram a cadeia.
Antes da votação, houve confusão do lado de fora da Assembleia Legislativa do Rio. Segundo os manifestantes, uma liminar da Justiça autorizava o acesso do público às galerias do Palácio Tiradentes. Mas com a demora da chegada da decisão, um grupo tentou entrar à força. Para conter o protesto, a Polícia Militar lançou bombas de gás lacrimogênio. No plenário, deputados favoráveis à manutenção da prisão dos parlamentares e contra se revezaram na tribuna. O mais exaltado foi o deputado André Lazzaroni, do PMDB. Ele se licenciou da Secretaria de Cultura do governo Pezão para votar. Ele defende a soltura dos deputados. Eu tenho certeza, nesse plenário, nesse país, não tem santo. Não tem santo nesse mundo. Se fôssemos tantos aqui, não estaríamos. Já a oposição era contra a liberdade dos parlamentares. Mas o que está em jogo agora é uma denúncia das mais graves, que tem relação com o que foi feito nos últimos 10 anos no Rio de Janeiro. Que se hoje a gente tem uma crise social profunda, se tem uma crise econômica profunda, isso se dá por um modus operandi deste grupo que está ali dentro. A votação no plenário foi aberta e no painel eletrônico. Foram 39 votos a favor da revogação da prisão dos deputados, com apenas 19 votos contrários e uma abstenção. As prisões de Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi foram determinadas ontem pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Os deputados são acusados de receber propina da FETransport, a federação que reúne as empresas de transporte do Rio de Janeiro. Em troca, os parlamentares agiam para beneficiá-las. De acordo com o Ministério Público, a propina paga foi de mais de 100 milhões de reais. De acordo com a Procuradoria, eles continuaram a receber os repasses mesmo após a prisão do ex-governador Sérgio Cabral, no ano passado. Com a decisão da Assembleia, os 3 deputados podem voltar ao exercício do mandato parlamentar. O Ministério Público Federal diz que vai recorrer. E agora à noite, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinaram o bloqueio de contas e de bens de 13 pessoas e 33 empresas investigadas na Operação Cadeia Velha. Os valores dos bens bloqueados de Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi somam 270 milhões de reais. Os desembargadores também determinaram a prorrogação da prisão temporária do empresário Felipe Pisciani, filho de Jorge Pisciani. E a sessão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro rendeu uma enorme gafe ao deputado estadual André Lazzaroni, do PMDB, que foi secretário de Cultura do Estado e votou a favor da saída de Jorge Pisciani e outros parlamentares da prisão. Ao tentar citar uma frase do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, Lazzaroni mencionou um personagem dos programas do humorista Chico Anísio. Como diria Bertolt Brecht, ai do povo, Brecht, Bertolt Brecht. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, exonerou hoje o secretário executivo da pasta, José Levi do Amaral, considerado o número 2 do ministério. Levi ocupava uma das cotas do PSDB no governo federal. Em nota, a assessoria do Ministério da Justiça afirmou que Levi será substituído por Gilson Libório, que atuava no Serviço de Inteligência e Estratégia da Controladoria Geral da União. No comunicado, a assessoria informou que a saída de José Levi do Amaral do governo se deu por um ajuste operacional na equipe. O Ministério Público instaura inquérito para apurar suposto esquema de fraudes em licitações no Comando Geral da Polícia Militar de São Paulo. As irregularidades teriam ocorrido em compras de mais de 200 milhões de reais realizadas pela PM entre os anos de 2005 e 2012.
O tenente-coronel José Afonso Adriano Filho é suspeito de chefiar o esquema. Ele indica que outros 18 coronéis e um deputado estadual receberam recursos desviados da corporação, no esquema que envolveria ainda diversas empresas. Adriano Filho, que está preso desde março, já é réu em ação por improbidade administrativa por fraudes semelhantes em procedimentos licitatórios. No ano passado, quando teve os bens bloqueados, o tenente-coronel só tinha 2 imóveis em nome dele. O que se descobriu em outubro é que outros 10, alguns em nome dos filhos, foram vendidos em série pela família a partir de 2012, quando os desvios na PM passaram a ser investigados. No mesmo período, Adriano e familiares receberam 18 milhões de reais em depósitos. A média do salário do oficial era de R$ 9 mil por mês. Ele admite parte dos crimes e procura fechar o acordo de delação premiada. Alunos reclamam do aumento da violência próximo de colégios da região aqui da Avenida Paulista. Além de furtar objetos, principalmente celulares, de estudantes distraídos, agora os bandidos também estariam ameaçando as vítimas com armas. O Distrito Policial número 78 é o responsável pela investigação dos crimes nos Jardins. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o DP prendeu 28 pessoas que praticavam roubos na região entre janeiro e outubro deste ano. O comércio é um dos principais alvos dos bandidos. Nas férias, a gente tem que, em vez de fechar às 7, fechar às 4h30. Porque fica muito ermo aqui. E, por exemplo, sábado passado, uma moça que eu conheço foi assaltada na Alameda Franca com a 9 de julho e levaram o celular e a carteira e veio o menino com a faca. Nos primeiros 9 meses de 2017, foram registrados 27 roubos a menos no bairro do que no mesmo período do ano passado. Apesar da queda nos números, a população se sente insegura, como esta mulher que não quer ser identificada. Muitas pessoas fazem sim o registro desses furtos, roubos, assaltos, e muitas pessoas, até com medo de represália, não vão à delegacia fazer o véu. Até porque nós sabemos o quanto tempo leva uma pessoa numa delegacia. Ela conta ainda que celulares de alunos do Colégio Dante Alighieri estão sendo roubados com frequência. O problema é o quadrilátero da Paulista, Estados Unidos, Rua Augusta e Avenida 9 de Julho, até perto mesmo da Joaquim Eugênio de Lima, Brigadeiro Luiz Antônio. Nós tivemos um caso de um adolescente já maior que foi agredido com um soco no rosto. O objetivo deles é sempre roubar o celular. Pedindo segurança no bairro, até um abaixo-assinado foi feito. Pedindo, primeiro, mais iluminação nas ruas, câmeras de vigilância em todo o entorno, porque não adianta só no entorno do colégio, precisa em todo o entorno, e que a polícia seja mais efetiva. Queremos policiais na rua, em números consideráveis. A cerca de 1 quilômetro de distância, outro tradicional colégio particular aqui de São Paulo também se preocupa com a segurança dos estudantes fora do prédio escolar. A direção não quis gravar entrevista, mas explicou que ainda não foi procurada para participar do abaixo-assinado e que, mesmo assim, reforça com os próprios alunos algumas medidas simples para que eles não se tornem alvo de criminosos. O Colégio São Luís fica na rua Doc Lobo, a poucos metros da Avenida Paulista. Hoje havia policiais militares na porta da escola, ao lado dos seguranças particulares. Em nota, o colégio explicou ainda que a vigilância é reforçada com câmeras de monitoramento. Plenário do Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre a suspensão da denúncia contra o chamado quadrilhão do PMDB. A decisão foi tomada pelo relator da Lava Jato na Corte, ministro Edson Fachin. A defesa do presidente Michel Temer havia pedido a suspensão das investigações da denúncia de organização criminosa oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra integrantes do PMDB da Câmara, inclusive para os acusados que não têm foro privilegiado. São os casos de Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala de R$500 mil da JBS Friboi, do ex-ministro Gedel Vieira Lima e dos ex-presidentes da Câmara, Henrique Alves e Eduardo Cunha. Todos foram denunciados em setembro pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. No começo do mês, Fachin tinha determinado que estes casos iriam para a primeira instância.
Temer, os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral, Moreira Franco, que também foram denunciados, conseguiram barrar na Câmara o prosseguimento das investigações até o fim do mandato presidencial. Cunha, Rocha Loures, Henrique Alves e Gedel também pedem que as investigações só avancem quando o presidente Temer deixar o cargo. A decisão de Fachin de enviar para análise do plenário significa na prática que o STF vai discutir se a imunidade do presidente Michel Temer, que teve o processo barrado na Câmara, se estende aos outros denunciados. Ainda não foi definido quando a questão será discutida. Ao pedir a paralisação dos processos, a defesa de Temer alegou que, embora a investigação não tenha mais o presidente como alvo, poderá resvalar nele. Ao denunciar os políticos, Rodrigo Janot afirmou que a quadrilha do PMDB da Câmara recebeu mais de 587 milhões de reais em propina, que teria sido desviada de diversos órgãos públicos, entre eles Petrobras, Furnas, Caixa Econômica e Câmara dos Deputados. Todos os envolvidos negam as acusações. A revista Época traz na capa da edição desta semana novas revelações de Job Brandão, funcionário de confiança do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Segundo a revista, como prova de confiança e boa vontade para conseguir um acordo de delação premiada, o assessor parlamentar afirmou que ajudou a destruir provas que incriminariam o PMDBista nas investigações da Lava Jato. Além de informações do esquema de Gedel, Job também teria detalhado à polícia arranjos feitos pelo irmão dele, o deputado Lúcio Vieira Lima, para desvios de recursos ilícitos e da fortuna apreendida do apartamento em nome do ex-ministro em Salvador. No quarto dia de audiência das testemunhas do caso FIFA em Nova York, o empresário argentino Alejandro Burzaco afirmou às autoridades americanas que a CBF no Brasil passou a ter 2 donos após a renúncia do ex-presidente da entidade, Ricardo Teixeira, em 2012. Segundo o argentino, Marco Polo Del Nero e José Maria Marim dividiam as funções na CBF e funcionavam como presidente e rei da entidade. Enquanto Del Nero tomava as decisões importantes, Marim discursava e representava a confederação em eventos públicos pelo mundo. Alejandro Burzaco reafirmou aos promotores americanos que pagou 8 milhões de reais em propina para José Maria Marim, que está em prisão domiciliar em Nova York e participa do julgamento. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O argentino Alejandro Burzaco negociava direitos de transmissão. Agora, em Nova York, delata no julgamento de Marim, ex-presidente da CBF. Burzaco delatou, entre outros, a Globo. Disse: a Globo pagou propina para comprar direitos de transmissão de Copas e campeonatos. Há 2 anos, Jamil Chad lançou o livro Política, Propina e Futebol. Jamil, correspondente do Estadão na Suíça, há 18 anos. À página 77 do livro, procuradores dos suíços revelam: propina paga pelos direitos de transmissão das Copas de 2002 e 2006, direitos no Brasil comprados pela Globo. Agora, Burzaco delata: a Globo teria pago propina de 15 milhões de dólares pela exclusividade dos direitos para 2026 e 2030. Licitação e resultados para 2026 e 2030 não tornados público pela FIFA, porque sequer se escolheu onde serão as Copas. A Globo assegura: fez auditoria interna, nunca pagou propina e não é investigada no caso. O FBI não investiga empresas, investiga pessoas. Não investiga a FIFA, investiga o Blatter. Não investiga a CBF, e sim Ricardo Teixeira, Del Nero, Marim. O FBI está investigando ex-funcionários da Globo nesse setor. O principal deles, Marcelo Campos Pinto, ex-diretor que negociava pela emissora. Todos deixaram a Globo entre 2013 e 2016. Campos Pinto, depois da prisão de Marim pelo FBI. Das emissoras do mundo, Campos era o único que se hospedava no hotel onde ficavam dirigentes da FIFA, o Bor Olac. Campos Pinto era conselheiro do Comitê de Mídia da FIFA, ao mesmo tempo negociador dos direitos para a TV Globo. O Jornal Nacional informou não ter conseguido falar com Campos Pinto. A Globo assegura que propinas não foram pagas. Ricardo Teixeira e Del Nero seguem exilados no Brasil e intocáveis. Mas tem o Nussmann. Boa noite.
A semana vai terminando com tempo abafado, muita nebulosidade e fortes chuvas aqui em São Paulo. Vamos ver como fica o tempo no final de semana. O final de semana vai ser de tempo bem instável, com risco de chuvas fortes aqui em São Paulo. Ainda faz calor amanhã, mas depois as temperaturas devem cair. Nessa madrugada teremos mínimas de 20 graus e máxima amanhã à tarde na casa dos 30 graus, já com pancadas de chuva. Aí no domingo o tempo vira, fica bem chuvoso e a temperatura cai para os 24 graus e a semana começa fresquinha, com chuvas a qualquer hora do dia e máxima prevista em torno dos 23 graus na segunda-feira. Eu fico por aqui. Assista agora o programa Festa Sertaneja. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima noite, um excelente final de semana. Segunda-feira estou de volta. Até lá. Saiba como proteger seus bens e sua família no programa Seguro. Neste domingo, 8h30 da noite. Assista agora Festa Sertaneja com Padre Alessandro Campos.